Arnaldo e Estrela se casaram no dia 11 de maio de 2012 em Chicago, celebrando sua união com familiares e amigos em um aconchegante restaurante no bairro de La Vita. A noite foi repleta de risadas e alegria, enquanto todos brindavam ao futuro dos recém-casados. No entanto, a felicidade daquela noite logo tomaria um rumo sombrio nas primeiras horas de 12 de maio de 2012, quando Arnaldo e Estrela, ao dirigirem para casa em seu Maserati preto, tiveram uma discussão. O desentendimento esquentou e, em um momento de raiva incontrolável, o impensável aconteceu. Estrela Carreira Rios nasceu no dia 5 de fevereiro de 1986 nos Estados Unidos, em uma família de origem latina. Embora informações sobre sua infância sejam escassas, sabe-se que ela cresceu na área de Chicago com seus pais, Antônio Carreira e Antônia Rios, e seus 4 irmãos, Victor, Cláudia, Jasmine e Edgar. Sua família a via como uma filha amorosa, uma boa irmã e uma amiga leal. Aqueles que a conheciam descreviam Estrela como uma jovem extrovertida e independente, inteligente e gentil com todos. Em 2004, aos 18 anos, ela se tornou mãe de uma menina chamada Yavi Sanchez. Embora não haja informações sobre o pai de Yavi, Estrela se dedicou a trabalhar duro para sustentar sua filha. Apesar das demandas da maternidade, ela sempre encontrava tempo para se divertir com suas amigas. Foi em uma dessas saídas a uma boate que conheceu Arnaldo Jimenez, um homem de 27 anos que mudaria drasticamente sua vida. Arnaldo nasceu em 19 de fevereiro de 1982, no Texas, mas cresceu no sudoeste de Chicago, mudando-se depois com sua família para Brighton Park. Desde o primeiro encontro, Estrela ficou cativada por Arnaldo, e eles continuaram a se ver por vários meses, antes de se mudarem juntos e terem um filho chamado Dean Jimenez. O relacionamento deles foi tumultuado desde o início, já que Arnaldo era conhecido por ser controlador e possessivo. Com o nascimento do filho, os problemas se intensificaram, culminando em violência física. Embora Estrela tentasse esconder as marcas das agressões, sua família percebeu e desaprovou a relação. Nenhum dos incidentes foi relatado à polícia, mas em determinado momento, Estrela chegou a solicitar uma ordem de proteção contra Arnaldo, que depois retirou por razões desconhecidas. No início de 2012, Estrela se mudou com seus 2 filhos para um apartamento em Burbank, um subúrbio ao sul de Chicago, onde conseguiu um emprego como tradutora de espanhol em uma agência de assistência social. Sua família e amigos acreditavam que o relacionamento com Arnaldo havia terminado e ficaram surpresos quando ela anunciou que se casaria em 11 de maio daquele ano. Muitos desconheciam que eles haviam reatado recentemente e que estavam planejando um casamento. O casal solicitou uma licença de casamento no dia 2 de maio, mas Estrela manteve isso em segredo até o último minuto, contando apenas ao pai, Antônio, um dia antes do casamento, para que ele pudesse cuidar das crianças enquanto ela desfrutava da sua noite de núpcias. Na sexta-feira, dia 11 de maio, Estrela ligou para sua prima Sandy Lopes para convidá-la para uma festa, sem mencionar que era seu casamento. Outra prima, Jaime Lopes, não pôde comparecer devido ao curto prazo, e sua irmã Jasmine recebeu uma mensagem de texto no dia do casamento, mas também não pôde ir. A pequena cerimônia de casamento aconteceu no cartório da cidade de Chicago, seguida por uma comemoração em um restaurante próximo com alguns amigos. Após o jantar, o casal e seus convidados pegaram uma limusine para uma boate no lado norte da cidade, onde festejaram até por volta das 4 horas da manhã do dia 12 de maio, quando decidiram encerrar a noite e todos seguiram seus caminhos. As coisas pareciam estar bem entre os recém-casados, mas essa foi a última vez que Estrela foi vista com vida. Mais tarde, no sábado, dia 12 de maio, Estrela deveria buscar seus 2 filhos na casa de seu pai. Mas como não apareceu, sua família começou a se preocupar. Era incomum para ela não ir buscar as crianças. Seus irmãos tentaram ligar para seu celular, mas ela não atendeu. Decidiram ir até sua casa, mas, apesar de baterem insistentemente, ninguém abriu a porta. Embora ainda estivessem preocupados, perceberam que o carro dela não estava estacionado do lado de fora e acharam que ela poderia ter saído com Arnaldo.
A ansiedade aumentou quando Estrela não apareceu no dia seguinte, no Dia das Mães, no domingo. Já haviam se passado mais de 36 horas desde que alguém a havia visto ou falado com ela, e sua família e amigos imediatamente temeram que algo terrível tivesse acontecido, já que ela nunca deixaria de comparecer a uma ocasião tão especial com seus filhos. Naquele mesmo domingo, a polícia de Burbank recebeu uma ligação estranha da irmã de Arnaldo, pedindo uma verificação de bem-estar na casa da cunhada. Durante a breve conversa, sem dar muitos detalhes, ela mencionou que seu irmão e sua esposa haviam discutido e que estava preocupada com o que poderia ter acontecido. Os policiais foram até a casa de Estrela, onde encontraram sua família muito ansiosa, pois não a viam há quase 2 dias. Por volta das 3:30 da tarde, os oficiais decidiram entrar no apartamento da mulher, no 3º andar do prédio. Os investigadores não encontraram sinais de arrombamento e, ao entrarem, se surpreenderam ao ver que nada parecia fora do lugar. No entanto, ao entrarem no banheiro, encontraram uma cena horrenda. Descobriram o corpo sem vida da mulher de 26 anos na banheira, ainda vestindo o vestido de coquetel prateado e brilhante de seu casamento. Embora a vítima tivesse múltiplas facadas, a polícia não encontrou evidências de sangue na casa, indicando que ela havia sido atacada em outro lugar e trazida para o apartamento. Como ela ainda estava vestindo o vestido de casamento, era possível que tivesse sido morta logo após deixar a boate nas primeiras horas do dia 12. Para muitos, era evidente que a última pessoa vista com Estrela era seu novo marido, Arnaldo Jimenez. Mas ele estava desaparecido. Ao entrevistar a família e os amigos dos recém-casados, os investigadores descobriram que, nas primeiras horas do dia 12, enquanto ainda estavam na boate, Arnaldo e Estrela tiveram uma discussão acalorada. Câmeras de segurança do lado de fora do estabelecimento confirmaram essa versão, mostrando o casal discutindo. Embora as imagens não mostrassem ações violentas, a linguagem corporal deles indicava que estavam visivelmente upset. As imagens terminaram com os recém-casados atravessando a rua e entrando no veículo de Arnaldo Jimenez, um Maserati preto de 2006. Eles fizeram uma conversão e presumivelmente retornaram ao apartamento de Estrela, que foi a última imagem capturada de Estrela com vida. Desde o início da investigação, a morte de Estrela foi classificada como homicídio, o que foi confirmado no dia seguinte com a liberação do relatório forense, que determinou que ela havia sofrido mais de 18 facadas. De acordo com o Departamento de Polícia de Burbank, foi um crime brutal. Inicialmente, a polícia pensou que Arnaldo Jimenez poderia estar em perigo, pois ele e o carro em que foram vistos pela última vez não foram encontrados em sua casa. No entanto, ele logo passou de uma possível vítima para um suspeito principal. Os detetives continuaram a investigar a vida do casal e descobriram que o relacionamento de 3 anos foi marcado pela violência, razão pela qual a família de Estrela desaprovava Arnaldo. Aqueles próximos à Estrela acreditavam que o casamento poderia ter sido apressado porque ela não queria que ninguém a dissuadisse, ou porque Arnaldo a pressionava e ela temia rejeitá-lo devido à sua natureza violenta. Uma amiga de Estrela confirmou que o casamento não era voluntário. Ela afirmou que conversou com Estrela apenas 2 dias antes do casamento e foi informada de que a razão pela qual ela estava se casando era que Arnaldo havia ameaçado levar seus filhos embora. Durante a investigação, a polícia também descobriu o extenso histórico criminal de Arnaldo. Registros judiciais de 2003 mostraram que um ex-parceiro o acusou de agressão doméstica, mas a queixosa não compareceu ao tribunal, resultando na retirada das acusações. No ano seguinte, em 2004, ele foi condenado por um crime menor de fraude e, em 2007, foi preso por múltiplas acusações de tráfico de drogas, junto com seu irmão Humberto Jimenez. Embora Estrela dissesse a amigos e familiares que Arnaldo trabalhava na construção, sempre tiveram dúvidas, suspeitando que ele pudesse estar envolvido no tráfico de drogas, o que explicaria seu estilo de vida luxuoso, incluindo o caro Maserati preto que ele provavelmente usou para fugir. Em 15 de maio, 2 dias depois do corpo de Estrela ter sido encontrado, um tribunal em Illinois emitiu um mandado de prisão para Arnaldo Jimenez, acusando-o de homicídio em 1º grau. A caçada ao homem começou imediatamente.
investigadores descobriram que Arnaldo possuía uma propriedade no Texas, perto da fronteira com o México, à beira do Rio Grande, e tinha familiares na Carolina do Norte. Devido aos seus laços com o Texas, acreditava-se que ele poderia ter fugido para lá primeiro, provavelmente planejando cruzar para o México. Quando a polícia entrevistou amigos e familiares de Arnaldo, um deles revelou que, antes de desaparecer, ele havia instruído que dissessem a qualquer um, incluindo a polícia, que ele havia ido para o México caso perguntassem sobre seu paradeiro. Com essa informação, a polícia de Burbank contatou o Federal Bureau of Investigation, FBI, para ajudar na busca por Arnaldo. Em 17 de maio, o Tribunal do Distrito Norte de Illinois emitiu um mandado de prisão federal, depois que Arnaldo Jimenez foi acusado de fuga para evitar a prisão. Mais de 30 agências de aplicação da lei se uniram a agentes federais na busca por Arnaldo, oferecendo uma recompensa de $110 mil por informações que levassem à sua captura. A trágica morte de Estrela deixou sua família completamente chocada e devastada. Eles não conseguiam compreender como a garota encantadora que sempre os fazia sorrir tinha sumido tão repentinamente e sem a chance de se despedirem. Entre lágrimas, sua família e amigos realizaram uma cerimônia particular para se despedir dela. Após o velório, o cortejo fúnebre seguiu para o cemitério católico de St. Mary, onde ela foi enterrada ao lado de sua mãe, Antônia, que havia falecido anos antes. Os filhos de Estrela foram colocados sob os cuidados de seus irmãos e de seu avô materno. Infelizmente, o caso perdeu a atenção pública logo em seguida, e os investigadores presumiram que Arnaldo havia conseguido fugir do país. No entanto, a história ressurgiu alguns meses depois, quando uma descoberta casual forneceu uma peça crucial que faltava para a investigação em andamento. Quando a polícia obteve os registros de telefone de Arnaldo, descobriu que seu celular havia se deslocado rapidamente para o sul, após a morte de Estrela, no dia 12 de maio, um dia após o casamento. O telefone se moveu de Chicago para o sul de Illinois e mostrou uso repetido em Memphis, Tennessee e até mesmo em Arkansas. No dia em que o corpo de Estrela foi encontrado, o telefone do suspeito localizou-se em Houston, Texas, e, mais tarde naquela noite, em Hidalgo, uma cidade na fronteira com o México. Naquele ponto, as autoridades acreditavam que Arnaldo havia chegado ao estado mexicano de Durango, onde provavelmente estava recebendo apoio de parentes locais. Apesar de sua fuga bem-sucedida no Maserati, os investigadores duvidavam que ele tivesse deixado a área naquele veículo, já que um carro tão reconhecível teria sido detectado em rodovias ou câmeras de tráfego ao longo de qualquer rota entre Chicago e a fronteira. Portanto, continuaram a rastrear o carro até que, em outubro de 2012, quase 5 meses após o crime, anunciaram que ele havia sido recuperado. O carro foi encontrado na garagem do irmão de Arnaldo, Humberto Jimenez, cuja casa em Brighton Park foi invadida pela Administração de Combate às Drogas, DEA, no final de setembro daquele ano. De acordo com registros judiciais, Humberto foi acusado de ajudar a operar uma rede de distribuição de drogas que movia grandes quantidades de cocaína por meio de vários depósitos na área de Chicago. A DEA vinha monitorando Humberto por meses, mesmo antes do assassinato de Estrela. Segundo o Chicago Tribune, a agência havia grampeado pelo menos 6 dos telefones de Humberto. Documentos judiciais revelaram que, no dia 13 de maio, no dia em que o corpo de Estrela foi encontrado, Humberto havia dito a alguém pelo telefone que tinha uma emergência e, mais tarde, referiu-se a um grande problema que precisava resolver. Naquele momento, seu telefone viajou para o sul de Chicago e, em seguida, seguiu para Tennessee, Arkansas e Texas. Acreditava-se que ele havia viajado para o sul com Arnaldo e o deixado na fronteira mexicana antes de retornar a Chicago. Ao descobrir o Maserati de Arnaldo na garagem de seu irmão, os agentes souberam que sua teoria de que ele havia sido ajudado por sua família para escapar estava correta. O veículo foi meticulosamente analisado nos dias seguintes, e dentro, os peritos forenses encontraram manchas de sangue que haviam sido tentadas de ser limpas. A análise confirmou que o DNA correspondia ao de Estrela. Com essa descoberta, os detetives rapidamente concluíram que Arnaldo havia matado sua esposa dentro do carro logo após deixar a boate em Chicago e, em seguida, transportou seu corpo para o apartamento, onde foi posteriormente encontrado.
A polícia não especificou se a arma do crime foi recuperada do veículo, mas admitiu que havia uma quantidade significativa de evidências dentro do carro que incriminavam Arnaldo. Apesar do FBI ter recebido mais de 450 dicas sobre os possíveis paradeiros do suspeito nos anos seguintes, a busca foi infrutífera. No dia 8 de maio de 2019, quase 7 anos após o assassinato de Estrela, Arnaldo Giménez foi incluído na lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI, tornando-se o 522º criminoso a integrar a infame lista. O cartaz de procurado o descrevia como um homem de 37 anos, com cabelo preto e olhos castanhos. As autoridades presumiram que sua aparência poderia ter mudado ao longo dos anos, não apenas devido ao envelhecimento, mas também porque ele provavelmente alterou algumas características físicas para evitar ser identificado. Naquele momento, as autoridades acreditavam que ele poderia estar em uma cidade logo além da fronteira do Texas, sendo também possível que o criminoso estivesse escondido em algum lugar no sudoeste dos Estados Unidos, possivelmente vivendo sob um nome falso. Os conhecidos de Arnaldo incluíam Arnaldo, usando G em vez de J no início do sobrenome, Arnaldo Rochelle Giménez e possivelmente Manuel Reis. Apesar de a recompensa pela sua captura ter sido aumentada para $100 mil naquela época, as autoridades não conseguiram localizá-lo. A última atualização sobre o caso disponível no site do FBI foi em 26 de maio de 2023, quando a recompensa foi aumentada para $250 mil, em um esforço para capturá-lo. Se esse último incentivo será suficiente para capturar Arnaldo Giménez, agora com 42 anos, e ainda um dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI, ainda está por ser visto. Até lá, a história de Estrela permanece sem solução. E seus filhos, agora com 20 e 14 anos, continuam a esperar por justiça. A história de Estrela Carreira Rios e seu trágico destino é um relato profundo que nos leva a reflexões sobre diversas questões sociais, emocionais e legais. Vamos explorar essas questões em profundidade, discutindo os temas de violência doméstica, a luta pela justiça, o impacto na família e na sociedade, além das lições que podemos aprender com essa narrativa. Um dos temas centrais da história de Estrela é a violência doméstica, um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, transcende fronteiras culturais e sociais e que, frequentemente, é silenciado. Estrela vivia em um ciclo de violência com Arnaldo, um relacionamento que à primeira vista parecia promissor, mas que rapidamente se transformou em um pesadelo. Esse tipo de situação é mais comum do que muitos imaginam. Muitas mulheres, em particular, ficam presas em relacionamentos abusivos, frequentemente devido a uma combinação de amor, medo e dependência financeira. A violência doméstica não se limita apenas ao abuso físico. Ela também inclui controle emocional e psicológico, que pode ser igualmente destrutivo. Arnaldo era descrito como possessivo e controlador, características frequentemente presentes em agressores. A sua capacidade de manipular Estrela e convencê-la a se casar, mesmo diante de um histórico de violência, revela o poder do ciclo de abuso. Muitas vezes, a vítima é levada a acreditar que não há saída, que é culpada pelas ações do agressor ou que não merece melhor. Estrela, que tinha uma vida cheia de potencial e sonhos, foi subjugada por esse ciclo. A luta dela para criar seus filhos, enquanto enfrentava um parceiro abusivo, é um retrato angustiante de como a violência pode afetar não apenas a vítima, mas também os filhos. A ausência de um ambiente seguro e amoroso impacta diretamente o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças. Outro ponto crucial na narrativa é a resposta da sociedade e do sistema legal à violência doméstica. O fato de que Estrela havia solicitado uma ordem de proteção, mas retirou essa solicitação, destaca a complexidade que as vítimas enfrentam ao tentar buscar ajuda. Muitas vezes, o sistema falha em proteger as vítimas. As vítimas podem sentir vergonha, medo ou até mesmo culpa ao relatar abusos, e o sistema muitas vezes não oferece o suporte necessário. A história de Estrela Carreira Rios é um lembrete sombrio da realidade enfrentada por muitas vítimas de violência doméstica. É uma narrativa que nos desafia a olhar mais de perto para os problemas que existem em nossas comunidades
e a tomar medidas para garantir que outras pessoas não tenham que passar pelo que Estrela passou. A busca por justiça para Estrela não deve ser apenas um clamor por respostas, mas também um chamado à ação para todos nós. Enquanto a luta pela justiça continua, é crucial que continuemos a falar sobre violência doméstica, a apoiar as vítimas e suas famílias, e a trabalhar juntos para criar um mundo onde histórias como a de Estrela se tornem raras. Que possamos lembrar de Estrela não apenas como uma vítima, mas como uma mulher com sonhos, uma mãe amorosa e uma pessoa que merece ser lembrada e honrada. Que sua história inspire mudanças e que, um dia, possamos viver em uma sociedade onde o amor e o respeito sejam os pilares das relações humanas e onde a violência seja completamente erradicada. Se você chegou até aqui, considere-se fazer parte da nossa família Rastro Frio, se inscrevendo no nosso canal. Deixe o seu like e comente o que você achou desse caso. No nosso canal tem vários casos. Escolha um desses 2 que estão aparecendo na tela. Obrigado pela sua companhia.